Uma menina sem abrigo dormia, envolta em cartão sobre uma calçada de Lisboa. Quando o jovem milionário a despertou, ela disse que não era uma cama, mas que ao menos a protegia do frio. E o que ele viu ao seu lado fê-lo cair de joelhos. Afonso Mendes não costumava estar na rua tão tarde. O relógio assinalava 23 ou 23 e o termômetro despenhara-se com o sol. O inverno em Lisboa sempre fora impiedoso, uma guerra silenciosa contra qualquer um que não tivesse para onde ir. A caminho de casa, vindo do escritório, saltando sobre poças geladas, sob a luz trêmula dos candeeiros de rua, Afonso apertou o seu casaco de lã cinzento contra o peito. Poderia ter chamado um táxi ou ligado ao seu motorista, como era seu hábito. Mas naquela noite, algo o impeliu para as ruas, para o ruído da cidade que nunca dorme, talvez para escapar ao silêncio do seu apartamento na Avenida da Liberdade. Foi então que o viu. A princípio, parecia apenas uma pilha de cartão descartado, junto a uma loja fechada. Mas depois reparou num pequeno sapato cor-de-rosa, gasto e desbotado, a espreitar do que era, na verdade, um abrigo improvisado. Afonso abrandou o passo. Parou, olhou em redor, procurando um adulto, alguma explicação lógica para o que os seus olhos testemunhavam. Não encontrou nada além do vento cortante e do som distante de buzinas. Aproximou-se lentamente, da mesma forma que alguém se aproxima de um animal selvagem sem o querer assustar. "Olá!" chamou, inclinando-se. "Está aí alguém?" Nenhuma resposta veio de imediato. Afonso estava prestes a desistir, pensando que talvez fosse mesmo só lixo, quando um movimento subtil fez as caixas de cartão tremer. E então, através de uma pequena abertura, apareceram 2 olhos, enormes, castanhos, assustados. Olhos de criança. "Ei!" disse Afonso, agachando-se sobre um joelho. "Estás bem?" Os olhos piscaram e, lentamente, como uma pequena criatura a emergir da sua toca, o rosto de uma menina apareceu. Não poderia ter mais de 4 anos. Cabelo escuro e desarrumado emoldurava um rosto sujo com feições delicadas, como uma boneca de porcelana esquecida. Afonso sentiu algo estranho no peito. Ele não era do tipo de se comover facilmente. Como CEO de uma das maiores empresas de turismo do país, Afonso Mendes já tinha visto de tudo, negociando com os tubarões mais implacáveis do mercado. Construíra um império antes de fazer 30 anos. E agora, aos 32, encontrava-se totalmente sem palavras perante uma criança sem abrigo. "Não devias estar aqui", disse ele, tentando manter a voz firme. "Onde estão os teus pais?" A menina não respondeu. Apenas continuou a observá-lo com aqueles olhos largos, como se decidisse se ele era uma ameaça. "Está a gelar aqui fora", continuou Afonso. "Precisas de ajuda? Posso ligar a alguém." Então, lentamente, ela emergiu um pouco mais do seu esconderijo. Usava um casaco demasiado fino para a estação, e as suas mãos minúsculas agarravam algo contra o peito, um objeto que Afonso não conseguiu identificar de imediato. Quando ela falou, a sua voz era quase um sussurro, mas clara como o toque de um sino. "Não é uma cama, mas pelo menos afasta o frio." A afirmação, dita com a inocência crua que só as crianças possuem, atingiu Afonso como um soco no estômago. Não foi apenas o que ela disse, mas como o disse, sem autopiedade, simplesmente constatando um facto, como se dormir envolta em cartão num beco fosse normal para uma menina de 4 anos. "Como te chamas?" perguntou ele, mantendo a voz o mais calma possível para esconder o quão chocado se sentia. "Rosa", respondeu ela, olhando-o diretamente nos olhos. Desta vez. "Rosa", repetiu Afonso. "Eu sou o Afonso. O que estás a fazer aqui sozinha? Onde está a tua mãe?" Em vez de responder, Rosa mexeu-se, fazendo o cartão rasgar-se ligeiramente. Foi então que o objeto que ela agarrava ao peito se tornou visível. Uma fotografia, pequena, um pouco vincada nas bordas, protegida por uma manga de plástico gasta pelo tempo. Afonso estendeu a mão lentamente. "Posso ver isso?" Por um momento, Rosa hesitou. O seu pequeno braço recuou, como se protegesse o seu tesouro mais precioso. Mas depois,
Algo nos olhos de Afonso fê-la mudar de ideias. Ela estendeu-lhe a foto. Afonso pegou-a com cuidado e, quando a virou, sentiu os joelhos fraquejarem. O choque foi tão avassalador que ele tropeçou, caindo sobre um joelho no chão frio. Na foto, uma jovem sorria para a câmera, um sorriso que ele conhecia tão bem como o seu próprio reflexo no espelho, mesmo depois de 5 anos sem o ver. Beatriz, a sua irmã, que desaparecera sem deixar rasto. "Onde arranjaste isto?" A voz de Afonso saiu fraca, quase inaudível. Rosa inclinou a cabeça para o lado, confusa com a sua reação. "É a minha mamã", disse ela com simplicidade. O mundo pareceu girar à volta de Afonso. Era impossível. Beatriz desaparecera há 5 anos, depois de uma terrível discussão entre eles. Ele contratara detetives, oferecera recompensas, vasculhara todos os cantos do país. E agora, uma criança sem abrigo numa calçada de Lisboa tinha uma foto recente dela. "A tua mamã?", repetiu ele, incapaz de processar a informação. "Ela estava doente", disse Rosa, encolhendo os ombros. "Disse-me para esperar, mas nunca mais voltou." Afonso olhou novamente para a foto. Não havia dúvida de que era a Beatriz, e a foto parecia recente. A sua irmã estava viva e, aparentemente, tinha uma filha, uma sobrinha. Ele tinha uma sobrinha. "Rosa", disse Afonso, a lutar para manter a compostura. "Há quanto tempo estás aqui?" "Muitos dias", respondeu ela. "Primeiro fiquei com a senhora do cabelo amarelo, mas ela levou-me para um sítio grande com muitas crianças. Eu não gostei de lá estar, por isso saí para procurar a mamã. Um centro de acolhimento. Ela devia ter fugido de uma instituição para crianças. Nem mesmo o vento gelado conseguia arrefecer a mente de Afonso, que fervilhava com perguntas. Onde estava a Beatriz agora? Por que é que a sua filha estava sozinha nas ruas? O que tinha acontecido? "Tens fome?", perguntou ele, sabendo que tinha de fazer algo concreto enquanto tentava dar sentido à situação. Rosa acenou timidamente. "Queres vir comigo? Podemos ir comer algo quente. Um hambúrguer, talvez?" Os olhos da menina iluminaram-se, mas ela rapidamente escondeu a sua excitação. Afonso reconheceu aquele olhar, o mesmo que via no espelho todos os dias. Desconfiança, cautela. "Não precisas de ter medo", acrescentou ele. "Eu só quero ajudar." Após um momento de hesitação, Rosa estendeu a sua mãozinha para receber a fotografia. Afonso devolveu-a, notando como ela a pressionou imediatamente contra o peito, como se fosse um talismã. "Os hambúrgueres vêm com batatas fritas?", perguntou ela, a voz um pouco mais forte agora. Afonso não conseguiu evitar um sorriso. "Sim, batatas fritas. Muitas batatas fritas." Lentamente, ela emergiu por completo do seu abrigo de cartão. Era ainda mais pequena do que Afonso imaginara, magra, vestindo roupas demasiado grandes para ela. Mas havia algo de determinado na forma como se erguia, algo de corajoso que não condizia com alguém tão pequeno. "Conheces a minha mamã?", perguntou ela, surpreendendo Afonso com a sua perspicácia. Ele respirou fundo. "Sim, Rosa, conheço." Caminharam em silêncio até um restaurante de bairro ainda aberto na esquina. Não era um lugar chique, apenas um daqueles pequenos estabelecimentos que permanecem iluminados durante toda a noite. Um refúgio para taxistas, trabalhadores noturnos e, ocasionalmente, pessoas sem outro lugar para ir. A empregada de mesa olhou com curiosidade para o homem de fato caro, acompanhado por uma criança suja e desalinhada, mas não fez perguntas. Lisboa era uma cidade cheia de histórias estranhas. Sentaram-se numa mesa ao canto. Afonso pediu um hambúrguer completo, batatas fritas e um batido de chocolate para a Rosa. Para si, apenas um café. Enquanto esperavam, ele tentou organizar os seus pensamentos. Beatriz desaparecida há 5 anos, uma sobrinha que ele nunca soube que existia, e a menina sozinha nas ruas. Nada fazia sentido. Quando a comida chegou, Rosa olhou para o prato como se fosse um tesouro, mas não mergulhou nele como Afonso esperava. Em vez disso, pegou numa batata frita com cuidado, quase com reverência, e deu uma pequena dentada. Afonso observava, fascinado. Os seus movimentos eram pequenos,
medidos. Ela comia como alguém que aprendera a fazer a comida durar. Entre as batatas fritas, bebia um gole do seu batido, como se quisesse fazê-lo durar o máximo possível. Podes comer o quanto quiseres, disse Afonso. Se quiseres mais, eu peço. Ela olhou para ele, desconfiada, mas depois pegou no hambúrguer com as 2 mãos. Comeu devagar, mastigando cada bocado cuidadosamente antes de engolir. O silêncio era quebrado apenas pelos sons do restaurante, o tilintar dos pratos, conversas distantes, o rádio a tocar uma melodia antiga. Afonso esperou pacientemente. Sabia que não adiantaria pressioná-la. Foi depois de ter terminado metade do hambúrguer que Rosa começou a falar. A mamã ficou muito doente, disse ela a olhar para o prato. Tossia muito, ficava na cama. Afonso acenou, encorajando-a a continuar. Um dia, ela disse que ia buscar um remédio. Disse-me para ser uma boa menina e esperar. Ela nunca mais voltou. A sua voz era tão simples e direta que tornava a história ainda mais devastadora. Onde é que tu e a tua mãe viviam, Rosa? Num quarto pequenino com uma senhora velha rabugenta. Quando a mamã não voltou, a senhora levou-me para um sítio grande. Havia outras crianças e regras. Ela franziu o nariz quando disse regras. O centro de acolhimento, murmurou Afonso. Eu fugi, continuou ela, pegando noutra batata frita. Queria encontrar a mamã. Ela disse-me para guardar a fotografia em segurança. É importante. E tu guardaste-a muito bem, disse Afonso, tentando sorrir. Rosa acenou solenemente. Aprendi a dormir em sítios pequenos. Algumas pessoas simpáticas dão comida às vezes. As pessoas más gritam. Mas se ficares muito quieta, elas não te veem. Afonso sentiu um nó na garganta. Uma criança de 4 anos não devia saber como se esconder para sobreviver nas ruas. Há quanto tempo a tua mãe partiu? Rosa encolheu os ombros. Muitos dias. Primeiro havia folhas nas árvores, depois caíram. Agora há gelo. Meses. Então ela estava sozinha ou em abrigos desde, pelo menos, o outono. Sabes o nome completo da tua mãe? Beatriz, disse ela, e Afonso sentiu o coração falhar uma batida. Beatriz Mendes. Então a Beatriz ainda usava o nome de família, outro detalhe que não fazia sentido, considerando como se tinham separado. Rosa, disse Afonso, inclinando-se para a frente. Sabes o que aconteceu à tua mãe? Por que é que ela não voltou? A menina olhou para baixo, como se a resposta estivesse escondida entre as batatas fritas. Acho que ela se perdeu, disse finalmente. Ou talvez os homens maus a tenham levado. Homens maus? Aqueles de quem ela tinha medo. A mamã olhava sempre para trás quando andávamos na rua. Dizia que tínhamos de ter cuidado. Um arrepio percorreu Afonso, que nada tinha a ver com o tempo. A Beatriz tinha medo de alguém. Estava em perigo. Rosa terminou o seu hambúrguer e olhou timidamente para o prato vazio. Queres mais? Perguntou Afonso. Ela abanou a cabeça. Estou bem. Afonso estudou o pequeno rosto cansado à sua frente, uma criança que já passara por mais dificuldades do que muitos adultos. A sua sobrinha, a sua própria carne e sangue. A decisão surgiu instantaneamente, sem hesitação. Rosa, disse ele, vais vir comigo agora mesmo. Vamos para casa. Os olhos dela arregalaram-se. A tua casa? Sim, a minha casa. É grande com uma cama quente e comida. E vamos encontrar a tua mãe. Eu prometo. Vais ajudar-me a encontrar a mamã? A esperança na sua voz era quase dolorosa de ouvir. Vou, prometeu Afonso. Farei tudo o que puder. Rosa estudou-o por um momento. Depois, com a sabedoria de alguém muito mais velho, perguntou: Por quê? A pergunta apanhou-o de surpresa. Como poderia ele explicar a uma criança de 4 anos sobre laços de família, anos de arrependimento e a oportunidade de redenção que ela, sem saber, lhe estava a oferecer? Porque, disse Afonso, a senhora na tua fotografia, a Beatriz, ela é minha irmã. Eu sou o teu tio, Rosa. Ela piscou a processar a informação. Tio,
repetiu testando a palavra. Como nos livros de histórias? Exatamente como nos livros de histórias, confirmou ele. Rosa pegou na última batata frita, deu uma dentada pensativa e depois fez a pergunta que Afonso temia. Se és o irmão da mamã, como é que ela nunca me falou de ti? Afonso suspirou. Como explicar anos de afastamento, palavras duras trocadas, orgulho e teimosia que mantiveram um irmão e uma irmã separados por tanto tempo? Às vezes, respondeu ele cuidadosamente. Pessoas que se amam muito têm uma discussão e deixam de falar. Foi o que aconteceu com a tua mãe e eu. Mas isso não significa que não nos amemos ainda. Rosa pareceu considerar isto por um momento. Depois, para a surpresa de Afonso, estendeu a sua mãozinha e tocou na dele. Pareces triste, disse ela. A mamã também ficava triste às vezes. Costumava olhar para o longe e chorar quando pensava que eu estava a dormir. O comentário simples e direto atingiu Afonso como uma flecha no coração. A imagem da Beatriz a chorar sozinha com uma filha pequena, a esconder-se de algo ou de alguém, fê-lo sentir-se mal. Vamos encontrá-la, Rosa, prometeu ele, apertando suavemente a sua mãozinha suja. Mas primeiro temos de cuidar de ti. Ele pagou a conta, deixando uma gorjeta generosa, e saíram para a noite fria. Afonso tirou o casaco e colocou-o sobre os ombros pequenos da Rosa. Mesmo dobrado várias vezes, ainda era enorme nela. — É longe? — perguntou ela, tentando não bocejar. — Não, não é — respondeu ele, notando o seu cansaço. — Queres que te leve ao colo? Ela hesitou, o orgulho a lutar com a fadiga. Finalmente, estendeu os braços em rendição. Afonso pegou nela, surpreendido com o quão leve era. Rosa apoiou a cabeça no seu ombro, agarrando-se a ele como um pequeno coala. A foto da Beatriz apertada com força na sua mão. Enquanto caminhava em direção ao seu apartamento, carregando o seu mais recente tesouro, Afonso Mendes sabia que a sua vida acabara de mudar para sempre. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que tinha esquecido: esperança. O mistério da Beatriz teria de esperar até de manhã. Por agora, tudo o que importava era a criança a dormir nos seus braços e a promessa silenciosa que fez a si mesmo. A partir daquele dia, a Rosa estaria segura, e ele faria qualquer coisa para cumprir essa promessa. 3 semanas tinham passado desde que Afonso trouxera a Rosa para casa. A primeira noite fora estranha para ambos. Ele não sabia como cuidar de uma criança. Ela desconfiava daquele apartamento demasiado grande e silencioso. A primeira semana foi um caos organizado. Afonso contratou uma equipa para transformar o quarto de hóspedes num espaço adequado para uma menina de 4 anos. As paredes cinzentas tornaram-se num tom suave de água marinha. Móveis novos, uma cama com grades de segurança, estantes baixas, brinquedos que ele não fazia ideia de como escolher, que comprou sob a orientação entusiasta de vendedoras sorridentes. — Há quanto tempo ela está consigo? — perguntou uma das consultoras da loja enquanto ele pagava por um número absurdo de peluches. — Não há muito tempo, foi tudo o que Afonso respondeu. Ele não registrou oficialmente a presença da Rosa. Ainda não. Primeiro, precisava de descobrir o que acontecera a Beatriz, entender por que é que a sua irmã desaparecera com uma criança pequena, por que é que a menina acabara nas ruas. Ele apenas dissera à sua assistente executiva, a Teresa, que estava temporariamente responsável por uma sobrinha. Ela ergueu as suas sobrancelhas perfeitamente desenhadas, mas não fez perguntas além do necessário. Simplesmente reorganizou a sua agenda e contratou uma especialista em desenvolvimento infantil para o orientar. Os primeiros dias foram difíceis. A Rosa acordava a gritar à meio da noite, sonhos terríveis que ela não conseguia ou não queria explicar. Nas primeiras noites, Afonso tentou apenas palavras de conforto da porta. Na terceira noite, quando os choros pareciam intermináveis, ele finalmente entrou, sentou-se na beira da cama dela e, desajeitadamente, pousou a mão no seu cabelo. — Está tudo bem, Rosa. Estás segura. Foi o suficiente. A sua respiração acalmou. Os seus olhos fecharam-se novamente. Ele ficou ali,
até ter a certeza de que ela voltara a adormecer. Agora, 23 dias depois, algo como uma rotina estava a formar-se entre eles. Uma dança cuidadosa, como parceiros que ainda estão a aprender os passos um do outro. No início, Afonso fazia as suas reuniões por videochamada a partir do seu escritório em casa. Mantinha um ouvido atento aos ruídos no apartamento, preocupado com o que a Rosa pudesse estar a fazer, mesmo com a ama que contratara para a supervisionar. Mas depressa percebeu que a Rosa era surpreendentemente independente. Não que não precisasse de supervisão. Ela ainda tinha apenas 4 anos, mas havia nela uma autossuficiência que era invulgar para a sua idade. Afonso reconheceu-a como resultado de tudo o que ela passara na sua curta vida. Numa manhã, depois de terminar uma videochamada, ele saiu do seu escritório e encontrou a Rosa sentada no meio da sala de estar, rodeada por folhas de papel. Ela desenhava com intensidade, a língua a espreitar pelo canto da boca. Os seus pequenos dedos a segurar um lápis de cera. — O que estás a desenhar? Perguntou ele, ajoelhando-se para ver. Rosa ergueu o papel com orgulho. Era um desenho de 2 figuras de palitos, uma pequena, obviamente ela, e uma maior a usar o que parecia ser um fato. Somos eu e tu, Fonseca. Foi a primeira vez que ela encurtou o seu nome. Afonso sentiu algo quente a florescer no peito, uma sensação que não conseguia nomear. Fonseca, repetiu ele, e não a corrigiu. Depois disso, tornou-se rotina. Todas as manhãs, depois das suas chamadas matinais, ele encontrava tempo para se sentar no chão da sala e desenhar com ela. No início, apenas rabiscos aleatórios. Mas em breve deu por si a fazer casas, árvores, pessoas e animais para entreter a sua pequena companheira. Desenhas muito bem, disse ela um dia, a admirar o elefante que ele esboçara. Afonso riu. Na verdade, eu era péssimo nas aulas de desenho na escola. Rosa franziu a testa, confusa. O que são aulas de desenho? E assim, sem se dar conta, ele começou a contar-lhe sobre a sua infância. Pequenas histórias, fragmentos de memória, que ele nem sabia que ainda tinha. As aulas de desenho de sábado que os pais o obrigavam a frequentar. O professor de bigode farto que cheirava sempre a tinta. Como a Beatriz, 3 anos mais nova, criava as pinturas mais belas enquanto ele se esforçava para desenhar linhas retas. Ele nunca mencionou que a Beatriz era a mãe da Rosa. A menina nunca perguntou e ele não tocou no assunto. Era como se partilhassem um acordo tácito. Gradualmente, entre desenhos e conversas casuais, as manhãs tornaram-se algo que Afonso ansiava. As noites desenvolveram a sua própria rotina também. Afonso reparou que estava a chegar a casa mais cedo agora, não por obrigação, mas porque queria. Antes, o apartamento era apenas um lugar para dormir. Agora, parecia mais leve, embora ele não soubesse explicar por quê. Começou a trazer pequenos presentes para a Rosa, não coisas caras. Depressa aprendeu que a extravagância a deixava desconfortável. Um livro com ilustrações coloridas, um puzzle, uma caixa de lápis de cera de melhor qualidade que os anteriores. O puzzle tornou-se outro ritual. Depois do jantar, espalhavam as peças na mesa de centro e trabalhavam nele juntos. No início, era um puzzle simples, de 20 ou 30 peças, mas Afonso reparou que a Rosa rapidamente descobria os padrões, por isso começou a trazer outros mais complexos. Ela provou ser excepcionalmente boa nisso. — Como é que fazes isso tão depressa? Perguntou ele uma noite, depois de ela ter encontrado 3 peças correspondentes seguidas. Rosa encolheu os ombros. — Só procuro as cores que combinam. Mas era mais do que isso. Era uma aptidão para padrões, para ver o que os outros não viam. Afonso fez uma nota mental para procurar escolas que cultivassem esse tipo de inteligência quando chegasse à altura. Quando chegasse à altura. Como se ele já a imaginasse a ficar, como se a visse como uma parte permanente da sua vida. Num sábado chuvoso, depois de passarem a manhã a trabalhar num puzzle de 500 peças, ele encontrou-a a olhar tristemente pela janela. — Queres fazer algo diferente hoje? Rosa virou-se esperançosa. — Podemos ver desenhos animados?
Afonso percebeu que, apesar de ter comprado muitos brinquedos, nunca tinha ligado a televisão para ela. Não porque tivesse regras rígidas, simplesmente nunca pensara nisso. Claro, disse ele, pegando no comando. Que tipo de desenhos animados gostas? Ela encolheu os ombros. Não sei. No centro só havia um sobre um coelhinho. Afonso percorreu os canais infantis, mas nada parecia prendê-la. Então teve uma ideia. Espera aqui. Foi ao seu escritório e abriu uma caixa em que não tocava há anos. Lá dentro estavam velhos DVDs da sua própria infância, que ele guardara por razões sentimentais que nunca admitiria. Voltou com uma caixa poeirenta e mostrou a Rosa. Este era o meu desenho animado favorito quando eu tinha a tua idade. Os olhos dela iluminaram-se quando começou. Era antigo, com animação mais simples para os padrões modernos, mas tinha um encanto que transcendia o tempo, uma história sobre uma família de ursos que explorava florestas mágicas. O ursinho parece-se contigo, disse a Rosa de repente, apontando para o ecrã. Afonso riu. Por que é que achas isso? Ele parece sério, mas não é mau. Ele só não sabe sorrir direito. A observação, tão direta, apanhou-o de surpresa. Era assim que ela o via? Alguém que não sabia sorrir. Naquela tarde, viram 3 episódios seguidos. Afonso surpreendeu-se ao descobrir que se lembrava de todos os detalhes, até mesmo de falas. Rosa aconchegou-se ao seu lado no sofá, rindo nos momentos certos, fazendo perguntas que ele às vezes não conseguia responder. Por que é que o urso grande não tem amigos? Por que é que a raposa mente sempre? Os ursos vão encontrar a montanha mágica? Afonso respondeu da melhor forma que pôde, percebendo que estava inconscientemente a repetir explicações que a sua própria mãe lhe dera a ele e a Beatriz décadas atrás. Depois daquele dia, a maior mudança aconteceu. Foi quando Afonso percebeu que não estava apenas a abrigar a Rosa. Estava a construir uma nova vida com ela. Uma noite, ele chegou tarde à casa de uma reunião. Tinha dito a Rosa que chegaria depois da sua hora de dormir e pedira à ama para ficar até ele chegar. Mas quando entrou, encontrou a ama a dormir numa poltrona e a Rosa esparramada no sofá, um livro de histórias aberto no peito. Ele dispensou silenciosamente a ama e ficou ali a observar a Rosa enquanto ela dormia. Parecia tão pequena, tão vulnerável. O pensamento que o assombrara durante semanas voltou. E se ele não a tivesse encontrado naquela noite? Quanto mais tempo teria ela sobrevivido nas ruas? Ele pegou num cobertor leve e cobriu-a gentilmente. Estava prestes a sair quando ouviu uma voz sonolenta. Gosto de viver aqui contigo, Fonseca. Ele gelou, sem saber como responder. Quando se virou, viu que os olhos dela estavam fechados novamente. Ela falara a dormir, ou quase, impulsionada por um impulso que ele não conseguia explicar. Afonso sentou-se no chão ao lado do sofá. Ficou ali, a observar o rosto pacífico da Rosa, a sentir algo que nunca sentira antes. Foi naquele momento, a ver o seu peito subir e descer em respirações suaves, que ele compreendeu a verdade. Todo o império que construíra, todo o dinheiro que acumulara, não significava nada comparado com isto. Esta criança, que entrara na sua vida em circunstâncias impossíveis, valia mais do que qualquer fortuna. No domingo seguinte, ele decidiu que precisavam de um passeio. O tempo estava bom, um raro dia de sol após uma semana de chuva. O Parque Eduardo VII parecia a escolha óbvia. Nunca fui a um parque antes, disse a Rosa enquanto ele a ajudava a atar os sapatos. Afonso sentiu aquela pontada familiar. Cada nova descoberta sobre a infância limitada da Rosa doía-lhe de uma nova maneira. Então vais adorar, prometeu ele. Há baloiços, escorregas e um lago com patos. Ele vestiu roupas casuais, calças de ganga e uma t-shirt simples, algo que raramente usava. Caminharam até lá, a sua mãozinha firmemente na dele. A Rosa estava de olhos arregalados, a apontar para cães, vendedores de balões, uma banda de rua.
O parque estava cheio de famílias a aproveitar o bom tempo. Afonso sentiu um vislumbre de desconforto. Pareceriam eles um tio e uma sobrinha de verdade? Ou as pessoas veriam apenas um homem sozinho, com uma criança pequena, e fariam perguntas? Mas as suas preocupações desapareceram quando a Rosa avistou os baloiços. Ela apertou a mão dele e apontou, incapaz de conter a sua excitação. "Podemos ir ali?" Afonso percebeu com surpresa que nunca a vira tão animada. A Rosa que ele conhecia era reservada, quase demasiado séria para a sua idade. Vê-la agir como qualquer outra criança aqueceu o seu coração. "Claro que podemos." Ele ajudou-a a sentar-se no baloiço, mostrando-lhe como agarrar as correntes. "Agora vou empurrar-te e vais voar. Está bem?" Rosa acenou, os olhos a brilhar de antecipação. Afonso começou a empurrá-la suavemente, aumentando gradualmente a altura. A sua gargalhada, alta, livre, desinibida, era como música. Em breve, ele também estava a rir, um som que mal reconhecia como seu. Quando fora a última vez que rira assim? Não se conseguia lembrar. Ele empurrou o baloiço mais alto e as gargalhadas da Rosa transformaram-se em gritos de alegria. Ela estava completamente no momento, confiando nele para a manter segura. Depois do baloiço veio o escorrega, o balancê, o carrossel. Afonso, que antes achava as crianças barulhentas em parques cheios de gente irritantes, deu por si a rir alto, a correr atrás dela, a desfrutar de cada segundo. Foi durante uma perseguição desajeitada entre as estruturas de brincar que aconteceu. A Rosa, a olhar para trás para ver se ele a seguia, não reparou no pequeno desnível no caminho. Tropeçou e caiu, arranhando o joelho na gravilha. Afonso correu para ela, o coração a bater forte. Pegou nela do chão, verificando o joelho que já mostrava uma marca vermelha e alguns arranhões. "Rosa, estás bem? Dói muito?" Ela piscou algumas vezes a olhar para o arranhão. O seu lábio inferior tremeu ligeiramente, mas ela respirou fundo e recompôs-se. "Dói um bocadinho, mas tu estás aqui, por isso está tudo bem." Algo partiu-se dentro de Afonso. A confiança absoluta nos seus olhos, a certeza de que, por ele estar ali, tudo ficaria bem. Era uma responsabilidade maior do que qualquer coisa que já sentira, e, ao mesmo tempo, mais gratificante do que qualquer conquista profissional. "Sim, estou aqui", disse ele, a voz embargada pela emoção. "E estarei sempre." Foi uma promessa que ele não planeara fazer, mas que saiu naturalmente, e, ao falar, percebeu que a queria dizer. Ele limpou o arranhão com toalhetes úmidos que tinha no bolso. Felizmente, a Teresa insistira. "As crianças sujam-se, chefe. Acredite em mim." Depois comprou um gelado à Rosa e sentaram-se num banco a observar os patos no lago. "Obrigada pelo melhor dia de sempre, irmã Fonseca", disse ela, com gelado a escorrer-lhe pelo queixo. Ele sorriu, limpando-lhe o rosto com um guardanapo. "De nada, pequena." Pequena, a alcunha saiu espontaneamente e ficou. A caminho de casa, a Rosa caminhava com um ligeiro cochear. Ela tentava esconder. Afonso tomou outra decisão. Precisava de descobrir o que acontecera a Beatriz. Na segunda-feira seguinte, depois de deixar a Rosa em casa com a ama, Afonso chamou a Teresa ao seu escritório. "Preciso que contrates alguém", disse ele, fechando a porta discretamente. "Que tipo de profissional, Sr. Mendes?" Afonso hesitou apenas um momento. "Um detetive particular, o melhor que conseguires encontrar." Teresa não demonstrou surpresa. "Posso perguntar qual será o foco da investigação?" "A minha irmã, Beatriz Mendes, desaparecida há 5 anos. Descobri recentemente que ela tem uma filha, a menina que está comigo. Preciso de saber o que aconteceu." Ela acenou a tirar notas rápidas. "Algum detalhe específico que possa ajudar na busca?" Afonso abriu uma gaveta e tirou uma cópia da foto que a Rosa sempre carregava. "Tenho razões para acreditar que esta foto é recente, talvez com 2 anos, no máximo. E pelo que a menina me contou, elas viviam em condições precárias, mudando-se frequentemente.
Isso significa que a sua irmã está ou estava viva há não muito tempo. Exatamente, e quero saber por que é que ela desapareceu dias antes de a Rosa acabar nas ruas. Teresa estudou a foto por um momento. Entendido, contratarei alguém imediatamente. Uma semana depois, o investigador apresentou o seu primeiro relatório. A Beatriz vivera de facto em pelo menos 6 moradas diferentes nos últimos 3 anos. Sempre apartamentos pequenos ou quartos alugados em bairros modestos. Usou o seu nome verdadeiro em alguns lugares, nomes falsos noutros. Trabalhou em empregos temporários, nunca ficando mais de alguns meses em nenhum lugar. Tudo indicava que ela estava a fugir de algo ou de alguém. A última morada conhecida era um quarto alugado na casa de uma senhora idosa, a cerca de 10 quarteirões de onde Afonso encontrou a Rosa. A senhoria confirmou que a Beatriz saíra uma noite, deixando a criança para trás, prometendo voltar em poucas horas. Quando não voltou, a mulher levara a Rosa para um centro de acolhimento. "E a minha irmã?" perguntou Afonso, sentindo o coração apertar. O investigador abanou a cabeça. "Ainda não sabemos. Não há registro de morte, hospitalização ou detenção em seu nome. Ela simplesmente desapareceu." "Acha que ela abandonou a filha?" "Não posso dizer, mas com base nos relatos dos vizinhos e da senhoria, ela era extremamente dedicada à menina. Algo deve ter acontecido." Afonso agradeceu-lhe pelo relatório e pediu-lhe que continuasse a investigação. A conduzir para casa naquela noite, um novo sentimento de esperança acompanhava-o. Não havia prova de que a Beatriz estivesse morta. Ela podia estar por aí a precisar de ajuda, tal como a Rosa precisara. Quando chegou, encontrou a Rosa na sala de estar, concentrada num novo puzzle. Ela olhou para cima e sorriu quando o viu. "Olha, Fonseca, já fiz todas as bordas." Ele sorriu, admirando o seu progresso. "Isso é incrível, pequena. És mesmo inteligente." Ele sentou-se ao lado dela e começou a procurar peças. Enquanto trabalhavam em silêncio confortável, Afonso refletia sobre a jornada que tinham empreendido nestas últimas semanas. No início, eram 2 estranhos juntos por circunstâncias impossíveis. Agora havia algo mais, um vínculo a crescer dia a dia, fortalecido por desenhos matinais, noites de puzzles, passeios de fim de semana no parque. Enquanto observava os pequenos dedos da Rosa a encaixar as peças com uma precisão surpreendente, Afonso sentiu uma certeza a solidificar-se no seu coração. Faria qualquer coisa para manter esta menina segura. E encontraria a Beatriz, custasse o que custasse, porque agora ele tinha algo que perdera há muito tempo: uma família. E à medida que a esperança de encontrar a Beatriz revivia, Afonso compreendia cada vez mais o valor do que já encontrara. Confiança. A confiança daquela criança sentada ao seu lado que aprendera a acreditar nele, assim como ele estava a aprender a acreditar que ela era o maior tesouro de todos. O quarto 307 do Hospital de Santa Maria parecia qualquer outro. Paredes beges desbotadas, cortinas finas que mal bloqueavam a luz, um relógio de parede a tiquetaquear demasiado alto no silêncio da noite. A mulher deitada na cama observava as sombras a dançar no teto, incapaz de dormir. "Como se sente hoje, Ana?" A enfermeira Sofia entrou a trazer um tabuleiro de medicamentos. Era sempre simpática, com um sorriso que parecia genuíno. A mulher, a quem todos chamavam Ana, gostava dela. "Na mesma", respondeu ela simplesmente. Era a verdade. 3 meses no hospital e tudo continuava na mesma. Os médicos disseram que ela fora encontrada inconsciente na rua, atropelada por um condutor que fugira. Sem documentos, sem identificação, ninguém à sua procura. Pior de tudo, sem memória. O Dr. Costa passará mais tarde. Disse que tem boas notícias sobre a sua fisioterapia. Ana acenou sem entusiasmo. O seu corpo estava a sarar bem. A perna, que fora partida em 2 sítios, já conseguia suportar o seu peso. O corte profundo na testa tornara-se uma cicatriz fina, quase invisível, sob a franja que crescera. As suas costelas já não doíam quando respirava fundo. Era a sua mente que continuava partida.
Um vasto vazio onde deveria estar uma vida inteira. Ana nem sequer é o meu nome verdadeiro, disse ela em voz baixa, mais para si mesma do que para a enfermeira. Sofia parou, olhando para ela com compaixão. É apenas temporário, até descobrirmos quem você é. Mas ambas sabiam que as hipóteses se desvaneciam a cada dia que passava. Nenhuma foto nos cartazes de pessoas desaparecidas. Nenhuma correspondência na base de dados da polícia. Ninguém à procura de uma mulher de cerca de 30 anos com cabelo castanho e olhos claros. Para o mundo exterior, ela simplesmente não existia. A única coisa que tinha eram os pesadelos, sempre os mesmos. A atravessar uma rua escura, a olhar por cima do ombro como se alguém a estivesse a seguir. Depois, faróis a aparecer do nada, a encandeá-la. O som de pneus a chiar no asfalto. E o grito, o seu próprio grito, antes de tudo ficar preto. O Dr. Costa disse que era uma memória fragmentada do acidente, mas Ana sabia que havia mais do que isso, porque no sonho, antes dos faróis, ela estava sempre a segurar algo, um pedaço de papel, uma morada, e sentia uma urgência como se estivesse finalmente a caminho de encontrar alguém importante. Depois, nos sonhos mais intensos, vinha a pior parte. Uma voz de criança a chamá-la, a gritar uma palavra que ela não conseguia entender. Uma voz que lhe fazia o coração doer tanto que acordava em lágrimas, sem saber por quê. Trouxe-lhe uma coisa, disse Sofia, tirando-a daqueles pensamentos sombrios. Do bolso do seu uniforme, tirou um pequeno caderno azul e algumas canetas coloridas. Pensei que pudesse ajudar, sabe, a escrever qualquer coisa que lhe venha à mente, ou a desenhar. Ana pegou no caderno, passando as pontas dos dedos pela capa lisa. Obrigada, disse ela, genuinamente grata pela gentileza. Depois de a enfermeira sair, Ana abriu uma página em branco. Olhou para o papel vazio, tão parecido com o vazio na sua mente. Depois, sem pensar muito, começou a desenhar. A sua mão movia-se quase por vontade própria. Linhas transformaram-se em formas. Formas formaram um rosto pequeno com bochechas redondas e olhos grandes. Uma menina. Ana olhou para o desenho, o coração a acelerar. Quem era esta criança? Por que é que os seus dedos sabiam como esboçar este rosto específico quando a sua mente não reconhecia nada? Virou rapidamente a página, perturbada pela intensidade dos seus sentimentos. Na nova página, escreveu algumas palavras que muitas vezes rodopiavam na sua mente sem saber se significavam alguma coisa. Fonseca, promessa. Esconder, foto, cartão, fugir. A última palavra fê-la tremer. Fugir. Estaria ela a fugir de alguém? Para algo? A tarde passou lentamente. O Dr. Costa visitou-a, confirmando que ela poderia começar a andar sem muletas em cerca de uma semana, e prometeu outra sessão com o psicólogo, que se especializava em trauma e perda de memória. Ainda tenho esperança de que a sua memória regresse espontaneamente, disse ele, como sempre fazia. A amnésia pós-traumática resolve-se frequentemente com o tempo. Mas os seus olhos diziam o contrário. Ana estava no hospital há mais tempo do que o normal. Em breve surgiriam questões burocráticas. Quem pagaria pelo seu tratamento? Para onde iria depois? Como viveria sem identidade, sem passado, sem nada? Naquela noite, o pesadelo foi diferente. Começou da forma habitual, a rua escura, os faróis, o impacto. Mas depois, em vez da escuridão habitual, ela viu-se num quarto pequeno, sentada numa cama estreita. Nos seus braços, a menina do desenho dormia pacificamente. No sonho, Ana sentiu um amor imenso por aquela criança, tão grande que mal cabia no seu peito. Também sentiu medo, um medo constante e corrosivo que a fazia verificar a janela repetidamente, certificando-se de que estava trancada. A cena mudou. Agora ela estava de pé, a olhar para a mesma menina, mas acordada. Segurava o rosto pequeno da criança nas mãos. Tens de manter sempre isto contigo. É muito importante. Se acontecer alguma coisa, mostra-o a alguém que possa ajudar.
No sonho, Ana entregou algo à criança, uma foto. Acordou com um sobressalto, o coração a bater forte no peito, as palavras a ecoar na sua mente. Não era apenas um sonho, era uma memória. Ela tinha a certeza. Eu tenho uma filha, sussurrou ela para o quarto vazio. A revelação atingiu-a como uma avalanche. Uma filha, uma criança pequena que dependia dela, uma criança que podia estar sozinha em algum lugar, a perguntar-se por que é que a sua mãe nunca mais voltou. Oh, meu Deus! Ana cobriu a boca, sentindo-se enjoada. Eu abandonei-a. Não, não fora intencional. Ela ia voltar. O acidente aconteceu e agora, ela nem sequer sabia o nome da filha, nem onde a encontrar. O pânico apoderou-se dela, sufocante. Ela atirou os cobertores e tentou levantar-se, mesmo sabendo que não tinha para onde ir. Onde procuraria? Como encontraria uma criança cujo rosto só conhecia de sonhos e desenhos? A porta abriu-se e a enfermeira da noite entrou apressada, alertada por alterações nos monitores. Ana, está tudo bem? A minha filha, conseguiu ela dizer entre respirações curtas e dolorosas. Eu tenho uma filha. A enfermeira ajudou-a a deitar-se novamente, tentando acalmá-la. Vou chamar o médico. Está bem? Respire fundo. Quando ficou sozinha novamente, Ana agarrou no caderno da mesa de cabeceira e virou para o desenho que fizera. Olhou para o rosto da menina como se a pura força de vontade pudesse fazê-la lembrar-se do nome da criança. Quem és tu? Sussurrou ela para o desenho. Onde estás agora? Uma lágrima silenciosa rolou pela sua bochecha. Outro fragmento borbulhou através do nevoeiro na sua mente. Uma morada, incompleta, mas real. Um lugar para onde ela se dirigia naquela noite. Ana pegou numa caneta e escreveu no canto da página. Avenida da Liberdade, 82. Era tudo. Nenhum número de apartamento. Nenhum outro detalhe. Mas era um começo. Naquela noite, enquanto o sedativo suave fazia efeito e finalmente lhe permitia dormir, Ana fez uma promessa silenciosa à menina, sem nome, nos seus sonhos. Ela lembrar-se-ia. Encontraria o seu caminho de volta. De alguma forma, encontraria a sua filha. E talvez, ao encontrá-la, também se encontrasse a si mesma. No limite da consciência e do sonho, outra palavra chegou-lhe como um sussurro distante. Rosa. Ela tentou agarrar-se a ela, repeti-la, mas o sono era demasiado forte. Assim, a mulher sem nome continuou a sonhar com a menina que talvez ainda estivesse à sua espera em algum lugar. 2 meses tinham passado desde que a Rosa entrara na vida de Afonso. O apartamento, que antes mais parecia uma casa modelo do que um lugar para viver, estava agora vivo. Desenhos coloridos no frigorífico, brinquedos cuidadosamente guardados em caixas pela sala de estar, um par de sapatilhas minúsculas ao lado dos seus sapatos italianos caros à entrada. Mudanças súbitas que significavam tudo. O outono chegara, trazendo ventos mais frios e folhas douradas que a Rosa adorava colecionar durante os seus passeios no parque. Afonso fizera disso uma rotina aos domingos. Acordavam cedo, tomavam o pequeno almoço numa pastelaria próxima, depois passavam horas no parque, independentemente do tempo. Fonseca, olha para esta! Gritou a Rosa, a correr na sua direção com uma folha vermelha perfeita. É a maior de sempre. Afonso sorriu, ajoelhando-se para examinar o seu tesouro. Uau, essa é mesmo especial. Vamos guardá-la no teu livro, está bem? Rosa acenou, colocando a folha cuidadosamente num pequeno saco que carregava para a sua coleção. Ela mudara tanto nas últimas semanas. Os seus olhos já não continham aquele medo constante. A sua gargalhada surgia mais facilmente e, o mais notável, ela dormia a noite toda sem pesadelos. Na primeira semana, Afonso corria para o quarto dela pelo menos 2 vezes por noite, acordado pelos seus gritos aterrorizados. Agora, as noites eram pacíficas. Como diria a Dona Adelaide, a ama que cuidava da Rosa enquanto ele trabalhava. Aquela menina finalmente se sente segura. Segurança. Era algo que Afonso nunca valorizara antes. Vivera sempre para os riscos,
para as conquistas, para o próximo desafio. Agora, criar um ambiente seguro para Rosa tornara-se a sua prioridade. Quando regressaram à casa naquela tarde de domingo, encontraram a de Adelaide na cozinha a preparar um assado. Timing perfeito, sorriu ela. Estará pronto em 10 minutos. Obrigado por fazer isto no seu dia de folga, disse Afonso. A senhora mais velha encolheu os ombros. Gosto de cozinhar para vocês. Além disso, esta pequena precisa de comida a sério, não apenas da comida de fora que o senhor pede sempre. Afonso não podia argumentar. Antes da Rosa, ele mal usava a cozinha. Agora, graças a de Adelaide, havia refeições caseiras quase todos os dias. E a Rosa, que antes comia pouco e devagar, como se fosse para fazer a comida durar, tinha agora um apetite saudável. Depois do jantar, dirigiram-se para a sala de estar. Era a hora da sua rotina noturna favorita. Afonso a ler histórias enquanto a Rosa ouvia, aninhada no seu colo. Qual é esta noite, pequena? Rosa tirou um novo livro da prateleira. Afonso começara a trazer um livro diferente a cada 2 dias, acumulando rapidamente uma impressionante biblioteca infantil. Este, disse ela, apontando para a capa colorida de uma história sobre uma menina que tinha uma estrela como amiga. Acomodaram-se no sofá grande. Rosa enroscou-se contra ele como um gatinho, o cabelo a cheirar a shampoo de morango. Afonso começou a ler, mudando a voz para cada personagem, exatamente como ela gostava. Enquanto lia, a sua mente divagava sobre o quanto a sua vida mudara. As longas horas no escritório, os jantares de negócios que se estendiam até de madrugada, as viagens repentinas, isso pertencia ao passado. Agora, ele chegava à casa às 6, sem exceções. Durante as reuniões, mantinha o telemóvel por perto, caso a Dona Adelaide precisasse dele. Até a Teresa, a sua assistente, notara a mudança. Nunca o vi recusar uma videoconferência às 9 da noite antes, disse ela uma manhã. Aquela menina está a fazer milagres. E era verdade. A Rosa transformara não apenas o seu apartamento, mas as suas prioridades, os seus valores, a sua própria identidade. O investigador continuava à procura da Beatriz, mas as pistas eram poucas. Afonso começava a aceitar que talvez nunca descobrisse o que realmente acontecera à sua irmã. No entanto, estava determinado a honrar a sua memória, cuidando da Rosa como se fosse sua própria filha. E assim, a estrela brilhou mais do que nunca, iluminando o caminho para casa. Leu Afonso a linha final, fechando o livro. Rosa ficou quieta, pensativa. Achas que as estrelas nos podem ajudar a encontrar pessoas? Perguntou ela de repente. A pergunta fez o coração de Afonso apertar. Que pessoas, pequena? Como a mamã. Afonso pôs o livro de lado e ajustou a Rosa no seu colo para olhar nos seus olhos. Estamos a fazer tudo o que podemos para a encontrar. Lembras-te que te falei daquele homem especial que a está a procurar? Rosa acenou. Mas e se ele não a encontrar? Era a primeira vez em semanas que ela mencionava diretamente a mãe. Afonso escolheu as suas palavras com cuidado. Então continuaremos a ser uma família, tu e eu, e continuaremos a amar a tua mãe, mesmo que não saibamos onde ela está. Rosa ponderou sobre isto, os seus pequenos dedos a brincar com o botão da sua camisa. Então, de repente, inclinou-se para a frente, envolvendo os braços à volta do seu pescoço num abraço apertado. Amo-te, Fonseca, sussurrou ela, as suas palavras abafadas contra o seu ombro. Foi a primeira vez que o disse. Afonso sentiu os olhos arderem. Também te amo, pequena, respondeu ele, a voz rouca. Tanto. Ficaram assim por um longo momento, envolvidos no silêncio confortável da noite. Quando a Rosa finalmente se afastou, havia uma nova serenidade nos seus olhos, como se tivesse tomado uma decisão importante. A mamã disse-me uma coisa, disse ela suavemente, como se partilhasse um segredo. Ela disse que, se acontecesse alguma coisa, eu devia agarrar-me bem à fotografia, porque o homem nela tinha olhos bondosos. Afonso gelou. O homem na fotografia era ele mesmo,
ao lado da Beatriz no último Natal que passaram juntos, antes da sua grande discussão. Ela disse isso sobre mim? Conseguiu ele perguntar, mal conseguindo formar as palavras. Rosa acenou solenemente. Ela olhava muito para a foto. Às vezes, chorava. Dizia que um dia vos ia ver outra vez. As palavras atingiram Afonso como um raio. A Beatriz guardara a sua foto todos aqueles anos. Falara dele a Rosa, estava a planear procurá-lo. Naquele instante, as pontes invisíveis que ligavam passado e presente, perda e reencontro, desespero e esperança, pareceram materializar-se diante dos seus olhos. A Beatriz enviara a Rosa até ele. Não intencionalmente, talvez, mas o universo completara o plano que ela não conseguira terminar. Obrigado por me contares, disse Afonso, beijando o topo da cabeça da Rosa. Esse é o presente mais importante que me poderias dar. Naquela noite, ao deitar a Rosa, Afonso fez uma promessa silenciosa à sua irmã ausente. Encontraria a Beatriz, por mais tempo que demorasse, e até lá cuidaria da sua filha como o tesouro precioso que ela era, porque agora ele também tinha olhos bondosos, olhos que finalmente viam o que realmente importava. O quarto 307 do Hospital de Santa Maria estava silencioso, exceto pelo bip constante do equipamento médico. Ana, ainda chamada assim por todos, sentava-se na cama, a rabiscar no seu caderno azul. Nas últimas semanas, tornara-se a sua âncora, o único lugar onde podia tentar organizar os fragmentos confusos que emergiam na sua mente. As páginas estavam cheias de desenhos, o rosto da menina agora mais detalhado. Uma casa que ela não reconhecia, mas que conseguia esboçar com precisão. E mais recentemente, um homem, alto, de ombros largos, olhos intensos, sempre o mesmo homem. O doutor. Pereira, o seu psicólogo, interessou-se particularmente por estes desenhos. Tem alguma ideia de quem ele possa ser? Perguntou ele durante a sessão daquela manhã. Ana abanou a cabeça. Sinto que devia saber, mas... Ela hesitou. Às vezes acordo com um nome na ponta da língua. Fonseca. É isso. Fonseca, repetiu o médico a tomar notas. E como se sente quando pensa nesse nome? Era difícil de explicar. Um turbilhão de emoções contraditórias. Medo, disse ela finalmente. Não dele, mas como medo de o enfrentar, como se eu tivesse feito algo terrível. Ela fez uma pausa, franzindo a testa. Mas também sinto saudade, uma saudade profunda e dolorosa. Na noite anterior, tivera um sonho mais claro. Estava numa sala de estar iluminada, decorada para o Natal. O homem dos seus desenhos estava lá, mais novo, a rir. Ela chamava-lhe irmão. Brindaram, tiraram fotos. Depois a cena mudou. Gritos, acusações, palavras duras. Ela saiu porta fora, jurando nunca mais voltar. Acho que ele é meu irmão, disse ela ao psicólogo, e tivemos uma grande discussão. O doutor Pereira acenou encorajador. Isso é um grande avanço, Ana. A sua memória está a voltar aos poucos. Mas não era suficiente. Ela ainda não sabia o seu nome verdadeiro. Não sabia onde encontrar a sua filha, porque agora tinha a certeza absoluta de que a menina nos seus desenhos era a sua filha. E se o homem era realmente seu irmão, porque sentia tanto medo dele como um desejo desesperado de o ver? Existe algo chamado bloqueio emocional, explicou o médico. Às vezes, quando uma memória é demasiado dolorosa, o nosso cérebro bloqueia-a, mesmo que comecemos a recuperar outras memórias. Ana pensou nos sentimentos que a perseguiam. Vigilância constante, olhar por cima do ombro, medo de ser encontrada. Ela estivera a fugir de alguém. Talvez fosse por isso que, mesmo antes do acidente, ela estivesse a esconder algumas memórias de si mesma. Naquela tarde, depois da fisioterapia, Ana sentou-se junto à sua janela, a observar as pessoas a ir e vir na rua, lá embaixo. O seu corpo estava quase totalmente recuperado. Em breve teria alta. E depois, para onde iria uma mulher sem nome, sem documentos, sem passado? Mais importante, como encontraria a sua filha? Fechou os olhos, tentando forçar a memória. Tinha de se lembrar. Tinha de...
Foi então que a palavra surgiu, clara como o dia. Mendes. Os seus olhos abriram-se de repente, o coração a acelerar. Mendes, o seu apelido. O seu apelido. Ou talvez o dele, o do seu irmão. Pegou no caderno e escreveu: Afonso Mendes. Olhou para o nome, sentindo uma estranha familiaridade. Sim, era isso. Afonso Mendes era o seu irmão, e o seu próprio nome também devia ser Mendes. Beatriz, sussurrou ela para o quarto vazio. Beatriz Mendes. O nome encaixava perfeitamente, como uma peça de puzzle a estalar no lugar, na sua mente fragmentada. Beatriz. Ela era a Beatriz. Ligou a pequena televisão do quarto, a percorrer os canais freneticamente. Procurava qualquer notícia sobre uma mulher desaparecida chamada Beatriz Mendes ou sobre um empresário chamado Afonso Mendes, porque de alguma forma ela sabia que Fonseca era diminutivo de Afonso. Não encontrou nada. Desligou a TV, frustrada, mas também estranhamente aliviada. Se não havia notícias, talvez ninguém a estivesse a procurar. Talvez isso fosse mais seguro. Naquela noite, depois de as enfermeiras fazerem as suas rondas, a Beatriz, já não Ana na sua própria mente, abriu a última página do seu caderno e começou a escrever uma carta. Afonso, não sei se alguma vez vais ler isto, nem sequer tenho a certeza de que alguma vez te vou encontrar outra vez. Mas escrever ajuda a organizar os pensamentos que finalmente estão a voltar. Lembro-me do nosso último encontro, das coisas terríveis que dissemos um ao outro. Tinhas razão em muitas delas. Eu estava a arruinar a minha vida. Envolvi-me com pessoas perigosas. Estava perdida. O que não sabias, o que não te contei, foi que eu já estava grávida naquela noite. E foi por ela, pela Rosa, que finalmente encontrei forças para mudar. Mas o passado não nos larga facilmente, pois não? As pessoas que eu conhecia, as dívidas que acumulei, os erros que cometi, todos me perseguiram. Durante anos, vivi em fuga com a minha filha, a mudar de cidade, a mudar de nome, sempre a olhar por cima do ombro. Pensei muitas vezes em ir ter contigo. Até conduzi perto do teu prédio uma vez, mas não consegui subir. Como poderia pedir perdão depois de tanto tempo? Como poderia aparecer com uma sobrinha que nunca soubeste que existia? Agora, depois do acidente, nem sei onde está a Rosa. Sinto que falhei como mãe, como irmã, como pessoa. Estou com tanto medo. Afonso, se estás a ler isto, se de alguma forma me encontraste, por favor, ajuda-me a encontrar a minha filha, a tua irmã, mesmo que já não me vejas dessa forma, Beatriz. Ela dobrou o papel e enfiou-o debaixo da almofada. Não havia como enviá-lo, claro, mas escrevê-lo fê-la sentir-se mais perto do irmão e, de alguma forma, mais perto de si mesma. Do outro lado da cidade, Afonso Mendes estacionou em frente a um pequeno e simples edifício no bairro de Alfama. Era o 5º centro de acolhimento que visitava naquela semana. Senhor Mendes, sou a Maria Silva, diretora da Casa de Acolhimento Esperança. Uma mulher de meia idade cumprimentou-o à entrada, estendendo-lhe a mão. Afonso notou calos nos seus dedos, mãos que estavam habituadas a trabalho duro. Obrigado por me receber, disse ele. Como mencionei ao telefone, estou à procura de qualquer informação sobre a minha irmã, Beatriz. Maria conduziu-o por um corredor estreito até um pequeno escritório. Não temos muitos registros formais, explicou ela, mas fiquei intrigada quando mencionou o nome dela. Tivemos aqui uma Beatriz durante algumas semanas, há cerca de 6 meses. Ela tinha uma filha pequena. O coração de Afonso bateu forte. Seria ela, Beatriz Mendes, certo? Maria acenou. Ela não usou um apelido aqui, mas sim a descrição que deu corresponde. Cabelo castanho, olhos claros, cerca de 30 anos, e a filha, Rosa, creio eu, tinha 4 anos. As paredes lisas do centro pareceram girar à volta de Afonso. Era real. A Beatriz estivera viva a poucos quilômetros de distância, apenas alguns meses antes. Sabe para onde ela foi depois daqui? Maria abanou a cabeça. Infelizmente não. Um dia simplesmente não voltaram.
Acontece muito por aqui. As pessoas vêm e vão. Ela fez uma pausa, lembrando-se de algo. Espere, a Beatriz deixou algumas coisas para trás. Nada de valor, mas guardamos durante alguns meses, caso ela voltasse. Maria levantou-se e caminhou até um armário de arrumação no canto do escritório. Depois de remexer um pouco, tirou uma pequena caixa de cartão. Aqui, não é muito, mas talvez ajude. Afonso abriu a caixa com cuidado. Lá dentro estavam alguns itens pessoais. Um lenço, um pequeno espelho de bolso, algumas fotografias, incluindo uma cópia daquela que a Rosa carregava, uma agenda de endereços bem gasta e, por baixo de tudo, um envelope. Posso? Perguntou Afonso, indicando o envelope. Claro, são as coisas dela, mas se realmente é o irmão dela... Afonso abriu o envelope. Dentro havia uma carta que nunca fora enviada. O seu nome estava escrito no topo, com uma caligrafia que ele reconheceria em qualquer lugar. Afonso, já tentei escrever esta carta tantas vezes que perdi a conta. As palavras nunca parecem certas. Como explico 5 anos de silêncio? Como peço perdão pelas coisas que disse, por desaparecer assim? Não tenho desculpas. Tinhas razão em muitas coisas naquela noite. Eu estava a destruir a minha vida. Mas o que não sabias, o que eu mal sabia na altura, era que estava grávida. A Rosa nasceu 8 meses depois da nossa discussão. Ela é perfeita, Afonso, inteligente, forte, gentil. É a melhor coisa que já fiz. Por causa dela, consegui deixar as drogas e as pessoas que me puxavam para baixo. Mas os problemas que criei antes de ela nascer não desapareceram. As dívidas, as pessoas perigosas com quem me envolvi, seguiram-nos. Foi por isso que mudamos de cidade em cidade, porque usei nomes falsos. Estou cansada de fugir, Afonso, de olhar por cima do ombro, de negar a Rosa um lar estável. Tenho pensado muito em ti ultimamente. A Rosa tem o teu olhar. Sabes, aquela determinação teimosa. Mostro-lhe a foto que tiramos no nosso último Natal juntos. Conto-lhe histórias sobre o tio Afonso, o homem mais inteligente e corajoso que conheço. Amanhã vou fazer o que devia ter feito há anos. Vou procurar-te. Tenho a tua morada. Estou apavorada, para ser honesta. Com medo de que me odeies. Com medo de que vejas apenas os meus erros, que não me des uma oportunidade de mostrar que mudei. Mas tenho de tentar. Pela Rosa, por mim, por nós. Se ainda houver espaço no teu coração para a tua irmã problemática, por favor, abre a porta quando eu bater. Com amor e esperança, Beatriz. A data no topo da carta era de 2 dias antes de Afonso encontrar a Rosa na rua. Ele fechou os olhos, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. A Beatriz estivera a caminho para o ver. Depois de 5 anos, ela estava finalmente a voltar. E algo acontecera no caminho. Sr. Mendes, está tudo bem? A voz preocupada de Maria trouxe-o de volta. Ela estava a vir ver-me, engasgou-se ele. No dia em que desapareceu. A diretora do centro pousou uma mão gentil no seu ombro. Lamento imenso. Afonso respirou fundo, limpando o rosto com as costas da mão. Tenho de a encontrar. Ela pode estar. Ele não conseguiu terminar a frase. Não queria pensar no pior. Não agora que segurava esta carta, esta prova de que a Beatriz queria voltar para a sua vida, que mudara, que o amava, apesar de tudo. Já tentou os hospitais? Perguntou Maria. Se algo aconteceu no caminho, Afonso acenou. O meu investigador verificou todas as admissões em nome dela, mas não encontrou nada. E doentes não identificados? Infelizmente, é comum que pessoas sem abrigo sejam admitidas sem identificação. Ele não tinha considerado isso. Como verifico? Eu posso ajudar, ofereceu Maria. Temos parceria com vários hospitais na área. Deixe-me fazer algumas chamadas. Durante a hora seguinte, Maria fez uma série de telefonemas, descrevendo a Beatriz com todos os detalhes que Afonso conseguiu fornecer. A maioria dos hospitais não tinha informações úteis. Alguns prometeram investigar e ligar de volta. Então, na penúltima chamada, obtiveram a sua primeira pista real. Dr. Costa, é a Maria, da Casa de Acolhimento Esperança. Sim, estou bem, obrigada.
Estou a ligar por causa de um caso especial. Estamos à procura de uma mulher com cerca de 30 anos, cabelo castanho, olhos claros, possivelmente admitida sem identificação, nos últimos 2 ou 3 meses. Afonso observava ansiosamente enquanto a expressão de Maria mudava. Ah, sério? Há quanto tempo ela está aí? Amnésia pós-traumática. Compreendo. Sim, tenho aqui alguém que pode ser um familiar. Poderíamos passar aí hoje? Excelente. Muito obrigada. Ela desligou o telefone, virando-se para Afonso com os olhos a brilhar. Hospital de Santa Maria. Tem lá uma paciente não identificada há mais de 3 meses. Uma mulher nos seus 30 anos, encontrada após um atropelamento e fuga. Ela tem amnésia. Afonso sentiu o ar sair da sala. Pode ser ela, sussurrou ele. O médico disse que podemos ir agora mesmo. Ele vai receber-nos pessoalmente. Afonso pegou na caixa com os pertences da Beatriz, colocando cuidadosamente a carta no bolso interior do seu casaco. Pela primeira vez em semanas, sentiu que podia respirar novamente. Havia uma hipótese de consertar o passado, uma hipótese de reunir a sua irmã com a sua filha, uma hipótese de ter uma família inteira novamente. Vamos, disse ele, a voz firme apesar das emoções que ameaçavam dominá-lo. Vamos encontrá-la. Enquanto conduzia em direção ao Hospital de Santa Maria, as palavras da Beatriz na carta do centro ecoavam na sua mente. Se ainda houver espaço no teu coração para a tua irmã problemática, por favor, abre a porta quando eu bater. Ele não iria apenas abrir a porta, ele iria encontrá-la, trazê-la para casa, mostrar-lhe que sempre houvera espaço no seu coração, mais do que ela poderia imaginar. O Hospital de Santa Maria tinha aquele cheiro inconfundível que Afonso sempre detestara. Desinfetante misturado com algo indefinível que gritava doença. Ele seguiu o Dr. Costa pelo corredor branco, tentando conter a ansiedade que lhe fazia o coração bater forte. Devo avisá-lo, Sr. Mendes, disse o médico enquanto caminhavam, que mesmo que seja a sua irmã, ela pode não o reconhecer imediatamente. A amnésia pós-traumática pode ser imprevisível. Afonso apenas acenou a agarrar a alça da pasta que continha uma cópia da foto que a Rosa carregava e outros documentos que poderiam provar a identidade da Beatriz. A carta no bolso do casaco parecia queimar-lhe contra o peito. — Ela lembra-se de alguma coisa? Perguntou ele, a voz mais rouca do que pretendia. Fragmentos, sonhos. Nas últimas semanas, ela tem desenhado o rosto de uma criança e mencionado um nome, Fonseca. Foi aí que comecei a suspeitar que isto poderia ser um bloqueio emocional em vez de apenas um trauma físico. Pararam em frente ao quarto 307. O Dr. Costa virou-se para ele com uma expressão séria. — Eu entro primeiro. Preparo-a. Espere aqui até eu o chamar. Está bem? Afonso queria protestar. Queria arrombar a porta, abraçar a Beatriz, dizer-lhe que tudo ia ficar bem, mas apenas concordou, encostando-se à parede do corredor enquanto o médico entrava. 5 minutos que pareceram uma eternidade. Finalmente, a porta abriu-se novamente. — Pode entrar agora, Sr. Mendes. Com o coração na garganta, Afonso avançou. Então, após 15 anos de distância emocional, 5 anos a acreditar que ela estava morta e 3 meses de busca frenética, ele viu a sua irmã. A Beatriz estava sentada na cama, a usar uma simples bata de hospital. Parecia mais magra do que ele se lembrava. O rosto um pouco mais anguloso, com pequenas linhas à volta dos olhos que não estavam lá antes. O seu cabelo castanho estava mais curto, a roçar-lhe os ombros. Mas aqueles olhos, os olhos dos Mendes, aquele mesmo cinzento azulado dos seus, eram inconfundíveis. Ela olhava para ele, confusa. Não havia reconhecimento imediato no seu olhar, apenas curiosidade e talvez um toque de medo. — Beatriz? Foi tudo o que ele conseguiu dizer, a sua voz mal a funcionar. Algo aconteceu então, subitil, mas perceptível. Um tremor pareceu percorrer o seu corpo. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente e a sua respiração acelerou. — Você conhece-me, disse ela.
Não era uma pergunta. Afonso deu outro passo, ainda mantendo uma distância cautelosa para não a assustar. Sim, sou o Afonso. Fonseca, o teu irmão. Beatriz levou a mão à boca, os seus olhos, de repente, a encherem-se de lágrimas que ela não compreendia. O seu corpo reconheceu algo que a sua mente ainda não alcançara. Ela estava diante de alguém importante, alguém que era parte dela. Não me consigo lembrar, disse ela, as lágrimas a escorrerem-lhe agora pelas bochechas. Por que é que estou a chorar? Por que é que dói tanto vê-lo? Afonso sentiu os seus próprios olhos a arder. Aproximou-se, ainda hesitante. Posso? Perguntou ele, indicando a beira da cama. Ela acenou, limpando as lágrimas com as costas das mãos. O Dr. Costa diz que talvez seja meu irmão, que tem provas. Tenho, respondeu ele, abrindo a pasta e tirando a foto. A que a Rosa carregava, a mesma encontrada entre os pertences da Beatriz no centro, os dois no Natal, pouco antes de a família se desmoronar. Beatriz pegou na foto gentilmente, como se fosse algo precioso e frágil. Os seus dedos roçaram no rosto dele, depois no seu, na fotografia, quase com reverência. Sou eu, murmurou ela, não como uma pergunta, mas uma afirmação. A sua mente reconheceu o momento, aquelas pessoas. E tu? Sim, Natal de 2019, na quinta dos nossos pais, no Douro. Ela continuou a olhar para ela, absorvendo cada detalhe. Parecemos felizes? Éramos, confirmou Afonso. Nem sempre, claro. Lutávamos como cães e gatos quando éramos crianças. Um sorriso triste apareceu nos seus lábios. Eras demasiado teimosa para o teu próprio bem. Beatriz levantou o olhar da foto para encontrar os seus olhos. Ainda sou, disse ela, e por um momento soou quase como a Beatriz que ele conhecia. Acho que foi por isso que sobrevivi. O ar entre eles estava carregado de emoção, perguntas por fazer, histórias por contar, anos de distância. Afonso queria abraçá-la, dizer-lhe o quanto sentira a sua falta, o quão arrependido estava por tudo, mas tinha de ir devagar. Esta Beatriz era, de certa forma, uma estranha com o rosto da sua irmã. Tenho outra coisa para te mostrar, disse ele gentilmente. Algo que talvez ajude a tua memória. Afonso tirou o telemóvel, abrindo uma foto recente da Rosa, a sorrir enquanto tentava resolver um puzzle demasiado avançado para a sua idade. A reação da Beatriz foi imediata. Ela ofegou, levando as mãos à boca novamente, os olhos presos no telemóvel. Aquela menina, sussurrou ela, é a dos meus sonhos. Nos dias que se seguiram, Afonso reorganizou toda a sua vida para passar o máximo de tempo possível no hospital. Chegava de manhã cedo, antes do pequeno almoço, e só ia para casa à noite, depois de a Rosa já estar a dormir sob os cuidados da de Adelaide. A Beatriz não teve uma recuperação milagrosa da sua memória. Não houve um momento súbito de eureka. Em vez disso, houve pequenos passos em frente, momentos de clareza no nevoeiro. Afonso trazia fotos, contava-lhe histórias de infância, falava sobre os pais deles, que tinham falecido num acidente de avião 5 anos antes, pouco depois da discussão dos irmãos. Às vezes, a Beatriz apenas ouvia, impassível. Outras vezes, os seus olhos brilhavam com reconhecimento. Havia uma casa na árvore, disse ela um dia, do nada. Tu caíste e partiste o braço. Afonso sorriu, surpreendido e comovido. Sim, eu tinha 10 anos. Tu tinhas 7. Tentei subir por fora em vez de usar a escada para me exibir. Típico, murmurou ela. Pela primeira vez, um pequeno sorriso aflorou nos seus lábios. Numa manhã particularmente boa, quase 2 semanas após o reencontro, Afonso chegou ao hospital com notícias. O médico disse que podes ter outra visita hoje, anunciou ele, tentando conter a sua excitação. Alguém muito especial quer ver-te. Beatriz, que agora passava a maior parte do tempo numa cadeira junto à janela, em vez de na cama, olhou para ele com curiosidade. Quem? É uma surpresa, disse Afonso a sorrir. Só preciso de saber se estás pronta. Se for demais, podemos esperar. Ela pensou por um momento,
depois acenou. Estou pronta. Uma hora depois, após uma conversa cuidadosa com o Dr. Costa, Afonso voltou ao quarto a segurar a mão da Rosa. A menina estava nervosa, a morder o lábio inferior, um gesto tão parecido com o da Beatriz que o magoava. Afonso ajoelhou-se diante dela no corredor, ajeitando o laço no seu cabelo. Lembras-te do que falamos? A mamã não está bem e não se consegue lembrar de tudo agora. Por isso, temos de a ajudar com cuidado. Está bem? Rosa acenou solenemente. Não posso saltar para cima dela nem falar muito alto. Exatamente, pequena. Pronta para entrar? Quando entraram no quarto, a Beatriz estava de pé, junto à janela. Virou-se ao som da porta e gelou ao ver a criança assegurar a mão de Afonso. Foi um momento elétrico. O ar parecia zumbir com uma energia quase tangível. Rosa olhava para a mãe, os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta. Beatriz olhava de volta, uma emoção crua e primal a tomar conta do seu rosto. Rosa, sussurrou Beatriz, o nome a sair como uma oração. Naquele instante, Afonso soube que não importava quanta da sua memória consciente a Beatriz tivesse perdido. O seu coração, o seu corpo, a sua alma conheciam a sua filha. Rosa olhou para Afonso como se pedisse permissão. Quando ele deu um ligeiro aceno, ela largou a sua mão e caminhou cuidadosamente em direção a Beatriz. Parou a alguns passos de distância, subitamente tímida. — Olá, mamã. Beatriz ajoelhou-se, pondo-se ao nível da sua filha. As suas mãos tremiam enquanto as estendia, não se atrevendo a tocar ainda. — Rosa, repetiu ela, e desta vez havia mais reconhecimento na sua voz. — A minha Rosa. Pô, foi a menina que fechou o último espaço, atirando-se para os braços da mãe com um pequeno soluço. Beatriz abraçou-a com força, enterrando o rosto no cabelo da filha, todo o seu corpo a tremer com emoções que iam além da memória ou da razão. Afonso observava à distância, as lágrimas a escorrerem-lhe livremente pelo rosto. Era um começo frágil e incerto, mas real. As semanas seguintes trouxeram mais progressos. Com a Rosa a visitá-la regularmente, as memórias da Beatriz pareciam voltar mais depressa. A criança agia como uma ponte para o passado, cada gesto ou palavra a desencadear novas recordações. Um mês após o primeiro encontro, a Beatriz teve alta do hospital. Afonso preparara o quarto de hóspedes no seu apartamento, aquele não usado pela Rosa, para ela. Só até te sentires confortável para teres o teu próprio espaço, explicou ele, ajudando-a a instalar-se. Sem pressão. Beatriz acenou, grata. Ainda havia lacunas na sua memória. Períodos inteiros da sua vida permaneciam sombrios, mas cada dia trazia mais clareza, mais ligação com quem ela fora. Os primeiros dias no apartamento foram de ajuste para todos eles. A Rosa oscilava entre momentos de pura alegria por ter a mãe de volta e períodos de confusão quando a Beatriz não se recordava de algo que lhe parecia óbvio. Eu não gosto de maçãs verdes, só das vermelhas, disse ela uma manhã, quando a Beatriz cortou a fruta errada para o seu lanche. Beatriz pareceu devastada por não saber algo tão básico sobre a sua própria filha. Mais tarde, Afonso encontrou-a a chorar na varanda. Sou uma estranha para ela, murmurou Beatriz quando ele se sentou ao seu lado. E a pior parte é que ela não é uma estranha para mim. Amo-a completamente, mesmo que não me consiga lembrar de tudo. Dá tempo ao tempo, aconselhou Afonso. Vocês, as duas, estão a conhecer-se novamente. Isso não é necessariamente uma coisa má. Pequenos momentos acumularam-se. Beatriz a reaprender a entrançar o cabelo da Rosa da maneira que ela gostava. Rosa a mostrar pacientemente à mãe os seus livros, brinquedos e roupas favoritos. As duas a desenhar juntas, Beatriz surpreendida ao descobrir que ainda desenhava tão bem como na sua adolescência. Então, numa noite comum, 2 meses após o regresso da Beatriz, ela entrou no escritório de Afonso, depois de a Rosa ter ido para a cama. — Podemos falar? — perguntou ela, a voz séria.
Afonso gesticulou para que ela se sentasse. Claro, aconteceu alguma coisa? Beatriz sentou-se, as mãos irrequietas no colo. Lembro-me de tudo agora, ou quase tudo. Ele endireitou-se subitamente, alerta. Tudo, a discussão por que é que saí, os anos fora, a Rosa. Ela hesitou, os olhos baixos. As coisas terríveis que fiz, as pessoas com quem me envolvi. Afonso estudou o seu perfil, notando como ela parecia mais velha naquele momento. Não fisicamente, mas como se o peso destas memórias que regressavam a tivesse envelhecido por dentro. Beatriz, nada disso importa agora. Importa, insistiu ela, finalmente encontrando os seus olhos. Preciso que entendas por que é que me mantive afastada tanto tempo, porque não pedi ajuda quando as coisas ficaram más. Vergonha, disse Afonso simplesmente. Tinhas vergonha. Beatriz piscou, surpreendida. Como é que sabes? A tua carta, a que nunca enviaste, encontrei-a no centro. Ela fechou os olhos por um momento, absorvendo isto. Que mais sabes? Que estavas a caminho para me ver no dia do acidente. Que guardaste a minha foto todos estes anos, que contaste a Rosa sobre mim. Beatriz acenou, lágrimas a cair silenciosamente. Lamento, Fonseca, por tudo. Pelos anos perdidos, por não ter sido forte o suficiente para pedir ajuda mais cedo. Afonso levantou-se, contornou a secretária e ajoelhou-se à sua frente, pegando nas suas mãos. Não preciso das razões, Beatriz. Só te quero de volta. Ela olhou para ele, os seus olhos idênticos a transbordar de uma gratidão tão profunda que doía. No dia do acidente, começou ela, a voz a tremer. Finalmente ganhei coragem. Passei semanas a ensaiar o que diria, a imaginar como reagirias. Beatriz fez uma pausa, respirando fundo para se acalmar, antes de continuar. Deixei a Rosa com a senhoria, prometendo voltar em poucas horas. Tinha a tua morada escrita num pedaço de papel. Estava a atravessar a rua quando... A sua voz falhou. Quando o quê? Incitou Afonso gentilmente. Vi um carro. Reconheci alguém a quem devia dinheiro. Uma pessoa perigosa. Pensei que me tinham encontrado, que me estavam a seguir. Ela fechou os olhos, a reviver o momento. Entrei em pânico, comecei a correr. Não vi o outro carro a vir. Beatriz abriu os olhos novamente, agora inundados de lágrimas. Lembro-me dos faróis a virem diretos a mim. Lembro-me de gritar por ajuda, e depois, nada. Ela respirou de forma trêmula. A pior parte é que provavelmente foi uma coincidência. O carro que pensei que me estava a seguir. Talvez não fosse a mesma pessoa. O meu medo cegou-me. Afonso sentiu algo dentro dele estilhaçar-se. Saber que a Beatriz estivera tão perto, a quarteirões do seu prédio, a momentos de bater à sua porta quando o acidente aconteceu. Saber que o reencontro que poderia ter ocorrido meses antes esteve a segundos de distância. Fonseca? Perguntou a Beatriz, preocupada com o seu silêncio. Ele não se apercebera de que estava a chorar, até sentir a mão dela no seu rosto, a enxugar uma lágrima. Estávamos tão perto, murmurou ele, tão perto de nos encontrarmos naquele dia. Eu sei. A dor dessa constatação despedaçou-o. Tantos meses perdidos, tanto sofrimento que poderia ter sido evitado para a Beatriz, para a Rosa, para ele. Mas depois, por trás da dor, veio outra emoção. Gratidão. Porque, apesar de tudo, a Beatriz nunca desistira. Guardara a sua foto, contara a Rosa sobre ele, finalmente ganhara coragem para o procurar. E agora ele tinha a oportunidade de não desistir dela também. Afonso levantou-se e puxou a Beatriz para um abraço apertado, algo que não partilhavam desde que eram adolescentes. Ela retribuiu com igual intensidade, o seu corpo esguio a tremer nos seus braços. Estamos juntos agora, disse ele ao seu cabelo. Isso é tudo o que importa. Quando se separaram, a Beatriz exibia um sorriso trêmulo. És mesmo o homem de olhos bondosos da fotografia. Afonso riu, limpando as suas próprias lágrimas. Essa é uma história que terás de me contar um dia.
Conto-tas todas, prometeu a Beatriz. Temos tempo agora. E era verdade. Após 15 anos de separação, 5 anos a acreditar que o outro estava perdido para sempre, eles finalmente tinham tempo. Tempo para curar, para reconstruir, para serem a família que sempre deveriam ter sido. Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, a Beatriz dormiu sem pesadelos, e Afonso, no seu próprio quarto, sentiu uma paz que não conhecia desde a infância. O caminho à frente ainda seria longo. A Beatriz precisaria de tratamento contínuo para restabelecer a sua identidade legal, para decidir o que queria fazer da sua vida. Mas nada disso parecia assustador agora, porque não estavam sozinhos. E isso, mais do que qualquer outra coisa, fazia toda a diferença. A primavera chegou à cidade, trazendo não apenas flores e dias mais longos, mas também uma nova vida para o apartamento, que antes parecera apenas uma paragem para Afonso. 3 meses tinham passado desde a alta da Beatriz, e a transformação era visível em todos os cantos. A cozinha, outrora imaculada e raramente usada, agora mostrava vestígios de farinha no balcão e desenhos coloridos colados no frigorífico com ímãs em forma de fruta. A sala de estar, outrora tão minimalista como uma página de catálogo, tinha agora livros infantis empilhados ao lado do sofá e uma caixa de brinquedos estrategicamente colocada. As paredes brancas e maculadas exibiam novas obras de arte vibrantes, algumas compradas, outras criadas pela própria Rosa, orgulhosamente assinadas com a sua caligrafia desajeitada. Todas as manhãs, Afonso dava por si a admirar estas mudanças enquanto bebia o seu café. O silêncio opressivo que nunca notara antes fora substituído por todo o tipo de sons. O arrastar de chinelos pequenos no corredor. Risos vindos do quarto ao lado. Água a correr quando a Beatriz tomava banho, a cantarolar uma melodia antiga. Talheres a tilintar nos pratos durante as refeições partilhadas. Sons de vida. Nesta manhã de sábado particularmente soalheira, ele observava a Beatriz e a Rosa na cozinha, a fazer o pequeno almoço. A sua irmã usava um avental simples, o cabelo preso num coque casual. A Rosa estava de pé num banquinho ao lado dela, a língua a sair pelo canto da boca, enquanto focava toda a sua determinação, de 4 anos, em partir um ovo sem o derramar por todo o lado. Devagar, querida, instruiu a Beatriz pacientemente. Bate de leve, depois usa os polegares para separar a casca. Afonso sorriu, encostado ao umbral da porta. Estas pequenas cenas domésticas, tão comuns para muitas famílias, eram tesouros para eles. Cada momento partilhado parecia compensar um pouco os anos perdidos. Fonseca! Exclamou a Rosa, finalmente notando-o. Estamos a fazer panquecas com morangos e mel e bananas. Parece delicioso, respondeu ele, entrando para ver o progresso delas. Posso ajudar? Podes cortar a fruta, sugeriu a Beatriz, entregando-lhe uma pequena tábua de corte e uma faca. E fazer o café. A Rosa queria fazer algo especial, porque hoje é dia de panquecas. A Beatriz não precisou de explicar. As panquecas de domingo tornaram-se uma tradição sagrada nas últimas semanas. Começou acidentalmente quando a Beatriz encontrou uma receita antiga que a mãe deles costumava fazer. Agora era um ritual acarinhado. A Rosa ajudava a misturar a massa, a Beatriz ficava no fogão e Afonso punha a mesa e cortava a fruta. Uma rotina simples que de alguma forma curava velhas feridas. Moviam-se pela cozinha naturalmente, um balé silencioso de pessoas que aprenderam a partilhar o espaço. A Beatriz agora sabia onde estava cada utensílio. Afonso sabia exatamente como ela gostava do seu café, forte com um toque de canela. A Rosa sabia que o seu lugar era entre os 2 adultos, literal e figurativamente. Hora de virar, anunciou a Beatriz, e a Rosa inclinou-se, fascinada pela perícia da mãe a virar a panqueca. Eu quero tentar, implorou ela, estendendo a mão para a espátula. A Beatriz hesitou, olhando para Afonso, que apenas encolheu os ombros, divertido. O que é uma cozinha sem um pouco de confusão, certo? A Beatriz riu e guiou a mão da Rosa na espátula.
Está bem, vamos tentar uma pequenina. A primeira tentativa foi um desastre. A panqueca colou-se à espátula e acabou metade na frigideira, metade no fogão. Mas a risada da Rosa era tão contagiante que em breve estavam todos a rir. Na altura em que se sentaram para comer, Afonso percebeu o quanto estas manhãs de fim de semana, preguiçosas, significavam para todos eles. Os dias de semana eram mais apressados. Ele ainda dirigia a sua empresa, embora tivesse delegado mais responsabilidades para poder chegar a casa mais cedo. A Beatriz começara a trabalhar a tempo parcial numa creche local, onde o seu jeito para trabalhar com crianças e as suas habilidades artísticas foram rapidamente apreciados. E a Rosa, agora inscrita num jardim de infância próximo, estava a prosperar no seu novo ambiente estável. Mas os fins de semana eram só deles. Tempo para recuperar o que foi perdido, para construir novas memórias. "O que vamos fazer hoje?" perguntou a Rosa, com um bigode de xarope de ácer a adornar o seu lábio superior. A Beatriz e Afonso trocaram um olhar cúmplice. "Achamos que está na hora de aprenderes a andar de bicicleta", respondeu a Beatriz, a sorrir. "Sem rodinhas." Os olhos da Rosa arregalaram-se, uma mistura de excitação e medo. "Mas eu vou cair." "Provavelmente", concordou Afonso no seu tom pragmático habitual. "Mas estaremos lá para te levantar." Ele inclinou-se para limpar o xarope do seu rosto com um guardanapo. "És corajosa, Rosa. Lembras-te de como tinhas medo de dormir sozinha? Agora até nos pedes para apagar as luzes." "Isso era quando eu era pequena", declarou ela, com toda a seriedade de uma criança cujos medos estavam apenas a algumas semanas de distância. A Beatriz riu, partilhando um olhar afetuoso com Afonso. "Claro, estás tão crescida agora." "Não vou deixar que te magoes", acrescentou Afonso, vendo a preocupação persistente nos olhos da sua sobrinha. "Prometo que me agarro até apanhares o jeito." Depois do pequeno almoço, vestiram roupas confortáveis. A bicicleta, uma que Afonso comprara semanas antes, à espera do momento certo, foi tirada da arrecadação. Era cor-de-rosa com detalhes roxos, exatamente como a Rosa desenhara numa das suas imagens. No parque, Afonso ajustou o capacete na cabeça da Rosa, enquanto a Beatriz preparava a câmara do seu telemóvel. Era um dia perfeito para primeiras vezes. Céu limpo, brisa suave, famílias por todo o lado a aproveitar o bom tempo. "Pronta?" perguntou Afonso, segurando a bicicleta pelo selim e pelo guiador. Rosa acenou, determinada, apesar do medo óbvio. Colocou os pés nos pedais, as suas pequenas mãos a agarrar firmemente o guiador. "Lembra-te do que falamos", instruiu Afonso calmamente. "Olha em frente, não para baixo. Continua a pedalar de forma constante. Se começares a inclinar, vira o guiador ligeiramente nessa direção." A Beatriz observava de uma curta distância, a tirar fotografias. O seu coração transbordava de uma alegria que mal conseguia conter. Ver Afonso e Rosa juntos, tão paciente e carinhoso, era um presente que nunca imaginara ter. A diferença daqueles dias sombrios de constante fuga, de medo, dívidas e pessoas perigosas, parecia quase surreal. As primeiras tentativas correram como esperado. A Rosa mal conseguia mover-se alguns metros antes de oscilar perigosamente. Afonso corria ao lado, segurando-a firmemente, encorajando-a a continuar. "Estás a sair-te muito bem", dizia ele. "Não pares de pedalar." Após meia hora de tentativas, uma queda menor causou mais susto do que dano. A Rosa sentou-se na relva, o lábio inferior a tremer. "É muito difícil", queixou-se ela, os olhos brilhantes de lágrimas por verter. "Nunca vou conseguir." Afonso ajoelhou-se à sua frente, empurrando um cabelo rebelde para debaixo do capacete. "Sabes por que é difícil?" Ela abanou a cabeça. "Porque vale a pena", explicou ele simplesmente. "As melhores coisas da vida são geralmente difíceis no início, mas quando finalmente consegues, quando consegues, é a melhor sensação do mundo. Como encontrar pessoas que amamos depois de pensarmos que as tínhamos perdido para sempre."
As suas palavras pareceram ressoar tanto com a Rosa como com a Beatriz. A Beatriz ajoelhou-se ao lado deles, pousando uma mão no ombro do irmão. Ele tem razão, querida, acrescentou ela. És mais forte do que pensas. Olha para tudo o que já superaste. A Rosa olhou de um para o outro, absorvendo o seu encorajamento. A determinação substituiu a derrota no seu rosto. Posso tentar outra vez? Afonso sentiu um orgulho imenso com a sua pergunta. Claro que podes, pequena. Às vezes que quiseres. Desta vez, algo encaixou. Talvez fosse a confiança ou o seu corpo a encontrar finalmente o seu equilíbrio natural. Mas a Rosa conseguiu pedalar uma distância maior. Afonso correu ao lado, ainda a segurar a bicicleta, sentindo que ela precisava de menos apoio a cada metro. Então, sem aviso, ele largou. Foi quase instintivo. Ele percebeu que ela estava estável, o impulso a mantê-la direita, e os seus dedos simplesmente deslizaram do selim. Por alguns segundos mágicos, a Rosa estava a andar sozinha, completamente inconsciente de que Afonso não a segurava. Quando finalmente reparou, o choque quase a fez cair, mas conseguiu manter o equilíbrio por mais alguns metros antes de parar. Fonseca, mamã, eu consegui! Gritou ela, o rosto iluminado por um sorriso mais brilhante que o sol. A celebração foi imediata. A Beatriz correu, abraçando-a e cobrindo-lhe o rosto de beijos. Afonso chegou segundos depois, levantando-a no ar num abraço que a fez guinchar de alegria. Eu sabia que conseguias, disse ele, o orgulho evidente na sua voz. És incrível, pequena. O resto da tarde passou numa série de passeios cada vez mais confiantes. A Rosa caiu mais algumas vezes, mas levantou-se imediatamente, determinada a dominar a sua nova habilidade. Na altura em que se dirigiram para casa, cansados e felizes, ela tagarelava sem parar sobre como em breve conseguiria ir de bicicleta para a escola. Vamos com calma, riu a Beatriz, partilhando um olhar cúmplice com Afonso. Um passo de cada vez, está bem? Ou uma pedalada de cada vez, acrescentou Afonso, despenteando o cabelo da Rosa. Após um jantar simples, os três instalaram-se na sala de estar. Era hora de outro ritual de fim de semana, a vasculhar velhas fotografias e recordações que Afonso guardara no seu armário durante anos. O que vamos ver hoje? Perguntou a Rosa, aninhando-se entre eles no tapete felpudo. Afonso tirou uma caixa que ainda não tinham aberto. Acho que estes são álbuns de quando éramos crianças, disse ele, abrindo-a. Da quinta dos nossos pais, no Douro. A primeira vez que abriram uma destas caixas, semanas antes, fora tensa. A Beatriz ainda estava a recuperar, as suas memórias a regressar em fragmentos. Havia o medo de que as fotos pudessem desencadear memórias dolorosas, ou pior, nenhuma memória. Mas, em vez disso, tornaram-se uma ferramenta poderosa na sua cura. Cada imagem ajudando a preencher os espaços em branco, a reconectar a Beatriz com o seu passado. Ela pegou num dos álbuns, abrindo-o com cuidado. A sua memória estava quase completa agora, mas ainda havia momentos que pareciam pertencer a outra pessoa, a outra vida. Olha para isto, disse ela, virando o álbum para que ele pudesse ver uma foto de dois adolescentes sorridentes, sentados num cais, os pés a balançar sobre a água. O lago em Windermere, verão de 2005. Deves ter tido o quê? 13 anos? Afonso acenou, olhando mais de perto. E tu tinhas 10. Foi quando caíste a tentar apanhar uma rã. Lembras-te? A Beatriz riu, o som leve e genuíno. E tu saltaste para me salvar, mesmo que eu soubesse nadar perfeitamente. Instinto de irmão mais velho, disse Afonso com um encolher de ombros, sorrindo. Não conseguia desligá-lo. Ainda não consegues, observou a Beatriz suavemente. Só que agora estás a salvar-nos aos dois. O comentário pairou no ar, carregado de gratidão não dita. Afonso pigarreou, virando a página do álbum para esconder a emoção que ameaçava dominá-lo. A Rosa observava, fascinada, enquanto folheavam o álbum, apontando para fotos e contando histórias.
Afonso e Beatriz em bailes da escola, natais em família, férias na praia, uma vida normal que agora parecia tão distante. De repente, a Rosa apontou para uma fotografia. 2 crianças pequenas sentadas em frente a uma enorme árvore de Natal, a usar pijamas iguais. — És tu, ô Fonseca? E essa é a mamã? Perguntou ela, a curiosidade a brilhar nos seus olhos. A Beatriz e Afonso trocaram um olhar significativo. Era um momento que tinham vindo a adiar, principalmente porque a Rosa parecia tão contente como as coisas estavam, mas sabiam que teriam de esclarecer os seus laços familiares eventualmente. Afonso fechou o álbum e pô-lo de lado. Sentou-se de frente para a Rosa, pegando gentilmente nas suas mãos pequenas. — Sim, pequena, sou eu e a tua mãe quando éramos pequenos. Ele começou a falar devagar. — E há outra coisa que precisas de saber, Rosa. Eu sou o teu tio. A Rosa ficou em silêncio enquanto processava a informação. Os seus olhos moveram-se de Afonso para a Beatriz e de volta, como se estivesse a ligar peças de um puzzle. — Tio? — repetiu ela, testando a palavra. Como naquela história que me leste sobre os 3 porquinhos, em que o porco mais velho era o tio dos outros. Afonso sorriu com a comparação. — Algo do gênero. A tua mãe é a minha irmã mais nova. Isso faz de mim o teu tio. — O que significa que somos uma família a sério, acrescentou a Beatriz suavemente. Não apenas pessoas que vivem juntas. A Rosa permaneceu pensativa por mais alguns momentos. Então, de repente, um sorriso brilhante iluminou o seu rosto. — Então és o meu tio a sério. Pensei que eras apenas o meu Fonseca. A simplicidade da sua resposta fez os adultos rir, libertando a tensão que tinham acumulado a antecipar esta conversa. — Sou o teu tio a sério, confirmou Afonso, mas também sou o teu Fonseca. Posso ser os dois, certo? A Rosa respondeu com um abraço apertado, os seus pequenos braços mal alcançando os seus ombros. — Gosto de ter um tio, declarou ela, ainda a abraçá-lo. Agora tenho uma família grande a sério. A Beatriz observou a cena, demasiado comovida para falar. Durante anos, arrastara a Rosa de um lugar para outro, sempre a fugir, sempre com medo. A Rosa nunca conhecera estabilidade, segurança ou o sentimento de pertencer a algo maior do que apenas mãe e filha contra o mundo. Agora, pela primeira vez, a Beatriz sentia que a Rosa tinha raízes. E Afonso, que vivera apenas para o trabalho durante tanto tempo, tinha agora um novo papel. Um que, claramente, o fazia mais feliz do que qualquer sucesso profissional alguma vez poderia. A primavera deu lugar ao verão, e o verão deu lugar ao outono. As estações passaram com uma facilidade natural que outrora parecera impossível para uma família construída sobre tanto sofrimento e separação. Os seus dias assumiram um ritmo confortável. A Rosa, agora com 5 anos, frequentava o jardim de infância a tempo inteiro. No início, a separação foi difícil. Agarrava-se aos adultos à porta da sala de aula, com medo de que não voltassem. Mas com paciência e consistência, a sua confiança cresceu. Em poucas semanas, ela corria para dentro, mal parando para se despedir. — Até logo! Gritava ela, a sua mochila com estampado de dinossauros a saltar enquanto corria para encontrar os amigos. A Beatriz, agora oficialmente Beatriz Mendes, novamente após um longo processo para recuperar os seus documentos, fora promovida a coordenadora de projetos na creche onde trabalhava. O seu projeto de leitura comunitária, que combinava livros e arte, foi um enorme sucesso, chamando a atenção de outras escolas na área. É como se eu tivesse descoberto algo que sempre esteve dentro de mim, disse ela a Afonso uma noite, depois de a Rosa ter ido para a cama. Algo que sobreviveu a tudo. Afonso compreendia exatamente o que ela queria dizer. Ele próprio redescobrira partes de si que pensava ter perdido. A capacidade de rir abertamente, a paciência, a alegria nas pequenas coisas. Ele ainda dirigia a sua empresa, claro, mas com uma nova perspectiva. As reuniões noturnas foram substituídas por jantares em família.
As viagens de negócios, quando inevitáveis, eram mais curtas. E pela primeira vez na sua vida adulta, ele tirou umas férias a sério. 2 semanas inteiras na Praia da Luz, a construir castelos de areia com a Rosa e a conversar com a Beatriz sob um céu estrelado. O apartamento, outrora tão estéril, agora parecia pequeno demais para conter todo aquele amor. Afonso comprara uma casa nos arredores da cidade, espaçosa, com um quintal para a Rosa correr e para a Beatriz plantar flores. Planeavam mudar-se no mês seguinte. "Achas que ela se vai adaptar bem?" perguntou a Beatriz a Afonso, preocupada com a forma como a Rosa se sentiria ao deixar o único lar estável que conhecera. "Ela vai adorar", respondeu Afonso com confiança. "Lembras-te de como ela ficou entusiasmada com o seu novo quarto e com o baloiço no quintal? Além disso", acrescentou ele, "nós os 3 ainda estaremos juntos. É isso que importa para ela." Numa tarde tranquila de domingo, os 3 estavam no jardim da nova casa, a aproveitar o bom tempo antes da mudança oficial. A Beatriz sentava-se numa cadeira confortável a ler um livro em voz alta. Poesia, a sua descoberta mais recente. Afonso regava as novas plantas que tinham comprado no dia anterior. A Rosa perseguia borboletas entre os canteiros de flores, a sua gargalhada a ecoar no espaço aberto. "Olha, Fonseca!" gritou ela, apontando para o céu. "Um arco-íris!" Afonso e Beatriz olharam para cima. De facto, um arco-íris tênue arqueava-se no céu azul, deixado por uma chuva leve no início do dia. "É um sinal de boa sorte", disse Afonso, pousando o regador. "Dizem que se encontrares o fim do arco-íris, há um pote de ouro à tua espera." "Podemos ir procurar?" perguntou a Rosa, os olhos a brilhar de excitação. A Beatriz riu. "O arco-íris é apenas luz e água, querida. Não tem um fim físico que possas tocar." "Além disso", disse Afonso, puxando a Rosa para um abraço, "nós já encontramos o nosso tesouro, não já?" Fizeram uma pausa para um lanche no terraço. A mesa estava simplesmente posta com sanduíches, fruta fresca e limonada. Enquanto comiam, a discutir planos para a nova casa, a Rosa avistou algo na parede da sala de estar, visível através da porta de vidro. "Posso ver as fotos?" perguntou ela, apontando. A Beatriz acenou e todos entraram. Na parede principal da sala de estar estavam penduradas 2 fotografias emolduradas, lado a lado. A primeira, ainda protegida pelo seu plástico gasto, era a foto de Afonso e Beatriz no seu último Natal juntos. A mesma que a Rosa carregara quando estava nas ruas, a sua única ligação a uma família que mal conhecia. Ao lado, uma foto recente. Os 3 no parque, a sorrir para a câmara, a luz do sol a banhá-los num brilho dourado. A Rosa no centro, a Beatriz à esquerda, Afonso à direita, todos ligados, todos pertencentes. A Rosa olhou para as 2 fotos por um longo momento, a sua expressão subitamente séria. Depois, apontando para elas, disse: "A primeira somos nós quando estávamos perdidos. A segunda somos nós quando fomos encontrados." A observação simples, mas profunda, apanhou a Beatriz e Afonso de surpresa. Eles entreolharam-se por cima da cabeça da Rosa, lágrimas a brilhar nos seus olhos, um sorriso cúmplice nos lábios, porque ela tinha razão. Claro, a sua história não tivera um final feliz imediato. Houvera dor, separação, anos perdidos que nunca poderiam recuperar. Mas conseguiram algo melhor do que um felizes para sempre. Fácil. Conseguiram um novo começo. Uma segunda oportunidade construída sobre paciência, perdão e amor. Afonso ajoelhou-se ao nível da Rosa. "Quando encontraste aquela foto entre as tuas coisas, lembras-te? Foi como se fosse magia a guiar-te até mim." "Como a estrela do livro que me leste ontem?" perguntou a Rosa. "Aquela que mostrava o caminho para casa." "Exatamente", concordou a Beatriz, comovida com a comparação. A Rosa tocou na moldura da foto antiga. "Foi aqui que tudo começou, não foi?" Afonso sorriu, passando suavemente a mão pelo rosto pequeno dela. "Foi aqui que tudo voltou." A Beatriz juntou-se a eles e os 3 sentaram-se no sofá, a contemplar as fotografias que contavam a sua história. Não eram uma família perfeita.
Ainda havia dias difíceis e cicatrizes que o tempo nunca apagaria completamente, mas estavam inteiros novamente. E isso, aprenderam eles, era mais do que suficiente. Era tudo. Adivinhem o que a minha professora perguntou hoje? Disse a Rosa de repente, quebrando o silêncio confortável. O quê? Perguntou a Beatriz. Ela perguntou o que eu quero ser quando for grande. A Rosa fez uma pausa dramática. E eu disse que quero ser feliz, como agora. Afonso sentiu o coração inchar no peito. Olhou para a sua irmã, a sua sobrinha, esta família improvável que tinham construído a partir dos destroços de tantas tragédias e separações. O caminho fora longo e doloroso. Houve momentos em que parecia impossível chegarem a este ponto, mas conseguiram. E o mais importante, agora sabiam o caminho de volta para casa. Fim com esperança, verdade e amor. Se esta história tocou o seu coração, subscreva o canal e ative as notificações para não perder as próximas. Deixe um gosto, porque ajuda esta história a ser recomendada a mais pessoas. Vemo-nos na próxima.